discutir a proteção civil é como discutir os números do Totobal à segunda-feira de manhã, não é? Epá, Toda a gente acerta. é muito isso, é muito fácil discutir depois o que é que se fez, o que é que não se fez, é muito fácil discutir coisas como os alertas, por exemplo, porque se fazes o alerta e depois não se materializa, porque às vezes não se materializa, exageraste. Se fizeste o alerta e depois vem uma coisa maior, é porque aconteceram as duas coisas. Nós tivemos dois alertas da Proteção Civil. Num, a chuva não foi tão grande como isso, e noutro, de repente, tivemos mais vento do que estava previsto. E isso acontece, por isso simplesmente acontece. Ainda ontem à noite estava a ver umas imagens de uma ribeira em Oeiras. Houve uma ribeira em Oeiras que transbordou, porque provavelmente naquela bacia, que é muito pequenina, choveu, houve um pico de chuva, e agora acertar naquela bacia, mas não ter acertado no Jamora, ou não ter acertado na bacia mais a jusante do Tejo, que é, por exemplo, as das Ribeiras de Cascais, acertou naquela. Quer dizer, não há nenhuma maneira de conseguir prever isto, a não ser tendo, e este ponto é importante, tendo o tipo de infraestruturas desenhadas para precavê-las. Pronto. E esta questão é uma questão que nós, quer dizer, não é gerir como bombeiro, é gerir como planeador e como programador. Portanto, e aí há algumas, e tudo na vida é feito de escolhas. Portanto, nós às vezes achamos que podemos ter tudo, não é? E eu costumo dar sempre o seguinte exemplo: não podes ter o conforto de um Rolls-Royce com as performances de um Ferrari. Assim, para dar dois exemplos, não é? Ou com o custo de um Fiat, de um utilitário, de um Volkswagen Up, de um Fiat, não sei quais são os mais baratos agora, 500, ou assim do género. Portanto, não podes, não é? Não consegues ter tudo ao mesmo tempo. E, portanto, quando fazes isso, fazes escolhas. Por exemplo, nós estamos agora a discutir muito, e ainda tivemos ainda há pouco aqui um secretário de Estado, que eu gostei de ouvir, devo dizer, apesar de ele estar a falar de temas muito complicados. O secretário de Estado da Energia, aqui hoje de manhã no explicador. Nós, quando decidimos fazer a rede elétrica, há várias opções que têm que ser tomadas. Uma é, quanto tempo é que vamos levar a chegar a toda a gente? Que foi uma opção que foi tomada em Portugal, aí na década de 70, 80, 90, onde havia uma grande parte do país que não estava coberto. Isso implica, quando tomas essa opção, é uma opção de fazer mais depressa ou fazer, não digo melhor, mas com todos os requintes. Depois tens outra opção, que é, quando vou fazer a rede, vou fazer uma rede que me custa 10 ou uma rede que me custa 50. E como é que depois, quem é que paga essa diferença dos 10 para os 50? São os consumidores, é o orçamento de Estado, quer dizer, no fundo somos sempre nós, não é? Portanto, que o dinheiro não nasce das pedras. Portanto, e isso não é um detalhe. Porquê? Porque se eu, habitualmente, quando eu faço programa, quando eu planeio construir uma casa, ou planeio construir uma rede elétrica, ou planeio construir uma rede de telecomunicações, planeio em função, e nós próprios fazemos essa opção, não é? Em nossas casas. Portanto, não é uma opção assim esotérica. Eu planeio para as coisas durarem quanto tempo, resistirem a quê? E eu sei que, por exemplo, que uma cheia tem um determinado período de retorno. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que acontecer algo que faça que aquele rio transborde até a 1 metro de altura é de 5 em 5 anos. Transborde até 10 metros de altura é uma vez em cada 100 anos. Eu estou a dar números completamente abstratos. E nós podemos ter noção disso. Por exemplo, vamos à Baixa do Porto, à Ribeira, e vemos lá umas marcas com as cheias históricas. Há muito tempo que não há nada que se aproxime dessas cheias históricas. E vemos que as cheias históricas não são todos os anos. É de vez em quando, há uma cheia histórica com um intervalo grande. E nós podemos decidir fazer o seguinte: bem, eu quero evitar que a minha casa seja inundada por uma grande cheia. E, portanto, ou construo um dique com, por hipótese, 5 metros de altura, e isso evita cheias de 20 em 20 anos, por hipótese, ou continuo um ciclo que, em vez de ter 20 metros de altura, tem 30, e aí já estou protegido para cheias de 100 em 100 anos. Essa decisão é tomada muitas vezes em função daquilo que eu estou a proteger. Se eu estou a proteger infraestruturas muito críticas, que custam muito dinheiro, vou protegê-las e que duram esse tempo todo, vou protegê-las de uma determinada maneira. Se tiver a proteger campos agrícolas, que podem ser inundados, tudo varia, não é? Portanto, vou protegê-los de outras maneiras. A própria estrutura, por exemplo, no Vale do Tejo, que tem imensos diques,
há diques que são ultrapassados muito rapidamente e outros que, em princípio, nunca deveriam ser ultrapassados, a não serem cheias que acontecem de 100 em 100 anos. Porque, repara, aqui o balanço é qual é o prejuízo que eu vou ter se acontecer uma cheia dessas, ou um temporal destes. O prejuízo vai ser 1.000 milhões de euros. Quanto é que me custa proteger para o prejuízo de uma coisa que acontece em 50 e 50 anos? Esse prejuízo, esse investimento, em vez de ser de 1.000 milhões, é de, por hipótese, 5.000 milhões. Então, se calhar, eu prefiro ter o prejuízo. Apesar disso doer, sempre que na altura que chega o prejuízo, dói é que lá está. Mas estas escolhas são escolhas que nós também fazemos. Quando compramos um carro, quando compramos um frigorífico, quando compramos uma máquina de lavar, fazemos esse tipo de coisa. Queremos que aquilo dure quantos anos? Queremos que vou ter isto para quanto tempo? Portanto, e essas escolhas são feitas em todo lado. Ora bem, nós estamos a passar por um período que é diferente do habitual. Portanto, estamos a passar por um período em que o clima está a evoluir, nós falamos em alterações climáticas, e por isso está a gerar eventos para os quais ou não estávamos preparados, ou que nunca tínhamos vivido, ou que têm uma dimensão diferente. E aqui há várias coisas que é preciso distinguir. Primeiro, nós temos uma noção, por exemplo, de que os eventos extremos são muito mais frequentes. Isso só parcialmente é verdade. Só parcialmente é verdade. Eu estive a ver, por exemplo, aqui dados para os Estados Unidos, onde há dados, séries longas, não é? E os dados, se corrigirmos para os valores da inflação, por exemplo, os prejuízos dos grandes furacões, qual é o furacão que todos falamos? O Katrina. Que foi há 20 anos, acertou em cima de Nova Orleans e, portanto, deu cabo daquilo tudo. Ora bem, eu estou aqui a olhar para um gráfico e diz, eu nem sei a que é que isto corresponde, diz que os maiores prejuízos, foi só apenas o segundo maior. O maior foi entre 1920 e 1930. Se em vez de falar de furacões, falar de cheias, também sou capaz de falar do Katrina, porque o Katrina teve muitas cheias. Estão nas cheias, o Katrina está cá no fundo. Se corrigir, por exemplo, isso para a riqueza dos Estados Unidos, parece que a riqueza dos Estados Unidos é uma coisa, mas é um valor, portanto, é aquilo que o país tem que investir para recuperar das cheias. O grande desastre foi em 1913, portanto, foi há mais de um século. Portanto, quando fala, o que é que aqui é diferente? Concluís daí? O que é que aqui é diferente? São diferentes duas coisas muito importantes. Por um lado, eu tenho hoje o território muito mais ocupado. Tenho mais ocupado, naturalmente, nos Estados Unidos. Por exemplo, há aqui um indicador de que numa determinada zona, em 30 anos, passámos de uma zona litoral, onde apanham essas coisas, ali Texas, Houston, passámos de uma população de 4 milhões para uma população de 40 milhões de pessoas. Isto... Tens muito mais gente ali, portanto, tens muito mais casas, tens muito mais infraestruturas. Se acerta ali o mesmo furacão, o prejuízo é muito maior. Ponto final, parágrafo. Portanto, temos esse problema. E nós temos, em Portugal, muito mais gente a viver no litoral e, portanto, temos naturalmente, temos muito mais infraestruturas, temos muito mais coisas do que tínhamos antes, não é? Antes tínhamos, por exemplo, eu não sei ainda, e não sei quando é que vamos ter estudos comparativos entre o que aconteceu agora e o furacão, o ciclone de 1941, que era o grande desastre do século XX. As medições para o vento, aparentemente desta vez, foram superiores, mas atenção, estamos a falar de medições para o vento numa rede de estações que não tem comparação. Portanto, nós não sabemos até que ponto é que a rede de 41 teria apanhado coisas diferentes. Portanto, esses estudos vão de ser feitos. Temos de estar ao tempo ao IPMA, que neste momento está ocupado seguramente com outras prioridades do que estar a estudar o passado, mas têm que ser feitos, não é? Até porque depois há outra coisa que temos que falar, que é que quantidade de chuva é que caiu na bacia do Tejo ou na bacia do Mondego. E isso é um cálculo que não é fácil de fazer. Nós temos algumas percepções, por exemplo. Nós estamos muito preocupados agora com a bacia do Mondego. Nós já falamos aqui das cheias, não é? Já tivemos um programa sobre isso. Muito preocupados com a bacia de Mondego. A bacia de Mondego tem características muito diferentes da bacia do Tejo. E, portanto, a água que chove naquela bacia chega muito rapidamente a Coimbra. Não se passa o mesmo no Tejo. Não se passa o mesmo no Tejo, é muito diferente. E no Douro também é completamente diferente. As orografias, tudo aquilo é diferente. E
depois, quando isto passar, quando fizermos os balanços todos, vamos olhar para isso, mas há uma coisa que sabemos, por exemplo, no topo da Serra da Estrela, na estação de lá, que é uma das estações mais antigas do país, do IPMA, a média das... Penhas Douradas. Penhas Douradas, tem mais de 100 anos, portanto aí temos uma série muito longa. Nos primeiros 30 anos do século XX, chovia sensivelmente 30% mais do que está a chover agora. Portanto, agora, de repente pode vir um ano completamente excepcional, como este está a ser, não é? Portanto, há muitas coisas que temos que perceber melhor. E agora, como é que nós nos vamos preparar para isto? A Baixa do Mondego, por exemplo, está preparada para um caudal de 2.000 metros cúbicos de caudal do Mondego. Ora, eu estive a ler geógrafos que falam que as grandes cheias do Mondego são 3.000 metros cúbicos. Portanto, aquilo não está desenhado para a grande cheia. Portanto, na grande cheia, aqueles diques todos que foram construídos e que custaram-nos nos olhos da cara, hão de ser ultrapassados, a não ser que a água fique presa a algures da montante, que é aquilo que está a acontecer neste momento e é aquilo que nós estamos a tentar que aconteça, que ela fique encaixada nas barragens da montante. Mas repara, isto é a infraestrutura que foi construída. O Mondego é muito bom porque temos a infraestrutura toda em Portugal. Quando falamos para o Douro ou vamos para o Tejo, a infraestrutura está espalhada entre Portugal e Espanha. Agora, vamos para o caso regressemos ao que se passou em Leiria e à questão da rede elétrica. Eu também estive a ver à procura de dados e depois o custo da rede elétrica, enfim, na nossa peça, nessa Suspiro publica aqui ontem, que eu recomendo a leitura, que é muito, muito informativa. Há alguma, enfim, os especialistas não dão os mesmos números. Uns dizem que pode custar o dobro do que uma rede, enterrá-la. Aquilo que estamos a falar de enterrar a rede. Pode custar o dobro, outros falam que pode custar, enfim, nos Estados Unidos pode chegar a custar 100 vezes mais, mas é um país diferente, infraestruturas diferentes, tipo de coisas diferentes. Eles estão a ter dificuldade em enterrar as linhas, a fibra óptica para as telecomunicações, quanto mais enterrar linhas elétricas. E depois também há aqui coisas que são diferentes. Por exemplo, nós podemos continuar, porventura, a ter a muito alta tensão em postes, porque no caso da muito alta tensão há redundância. Isto é, eu tenho várias linhas em paralelo e se cair uma, a outra funciona. Na linha que chega à minha casa, eu não tenho 3 linhas a chegar à minha casa, tenho só uma, não é? Portanto, quando estou a falar da baixa tensão, só tenho uma linha. E, portanto, o investimento aqui também tem que ser feito uma escolha. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isto só na baixa tensão, na média tensão? Como é que eu faço? Porque conforme eu vou aumentando, repara, se eu tiver a muito alta tensão, a diferença entre o custo de enterrar e o custo de ter postes é muito maior do que no acesso à minha casa. Ou à tua casa. Ou à casa da Helena. Porque estamos a falar de uma necessidade de proteção dos cabos completamente diferente. Portanto, eu estou a meter aquilo debaixo de terra e basta imaginar, não é? Portanto, olha, de repente fica tudo debaixo de água, não é? E de repente há um curto-circuito. E então não é só há um curto-circuito debaixo de água e muito alta tensão, é capaz de morrer assim, bomba, de repente, aquela, sei lá, nem imagino, nem quero imaginar. É melhor não imaginar. É melhor nem imaginar, não é? Portanto, estamos a falar de coisas que é preciso, não basta mandar palpites, é preciso ver. Outra coisa que é preciso ver, eu até ontem, por exemplo, recebi de um leitor nosso, muito atento, que fez um estudo, quer dizer, andou a recolher elementos para o que é que custaria ao Estado passar todo o Ciresp para a rede do Elon Musk. E, portanto, o Starlink. Para o Starlink. O que é que custaria? Ele tem estudos, não sei quantas estações grandes, portanto, quanto é que custaria ser tudo encriptado, porque há encriptação para aquilo não ficar misturado para ser uma rede governamental, porque também há essa opção, ser tudo encriptado, depois ter instalações maiores nos comandos, instalações mais pequenas nos comandantes e aparelhos em todos os operacionais, portanto, todos os bombeiros, todos os GNRs, todos os polícias, e os números são muito elevados. Estamos a falar de um custo anual para aí de 100 milhões de euros. O Ciresp custa-nos anualmente, enfim, pelo que eu consegui perceber, entre 20 a 30 milhões de euros, mesmo com o custo de investimento. Portanto, estamos a dizer de multiplicar por 2 ou 2,5. Portanto, não é uma coisa que se faça com ligeireza. Com ligeireza. Desculpa só interromper. E isto é apenas um exemplo, não é? Não sei se as contas estão bem feitas. Há um outro aspecto que muitas vezes não se mede, que esse é o custo financeiro.
Mas depois há o custo também da dependência tecnológica, Claro, que claro. hoje em dia não é de desvalorizar, Sim, não é? e isso faria com que Portugal, se tivesse um sistema desses, ficasse dependente de uma única rede, que é a rede, neste momento. Quer dizer, vai haver mais daqui a uns tempos, seguramente. Já toda a gente percebeu que aquilo é o futuro, porventura, não é? O Musk percebeu isso antes das outras pessoas, mas o Bezos penso que está a tentar fazer o mesmo. O Bezos é o da Amazon. Jeff Bezos. Mas estamos sempre a falar de duas empresas americanas, dois gigantes americanos. Não sei se na Europa alguém está a fazer algo sequer remotamente parecido. Portanto, estamos sempre a falar de coisas muito... de escolhas sempre muito complicadas. E agora vamos a outra coisa que é assim, portanto, quando falamos, por exemplo, do litoral, porque isto também tem efeitos no litoral, nós não estamos a falar disso, de vez em quando aparece nas redes sociais, foi-se a areia toda da minha praia. Há aí umas fotografias que andam a circular e tal, o Guiense e tal. Eu não estou nada preocupado com isso. Aquela areia, em princípio, vai voltar toda, naturalmente, sem ser preciso fazer nada. Eu já vi isso acontecer. Como vivo todo o ano junto a uma praia, vou lá não só no verão, e às vezes vejo aquilo sem areia nenhuma e depois vejo aquilo outra vez, passado uns meses com a areia lá toda, porque há uma dinâmica litoral que as pessoas, quem vive longe, nem sequer muitas vezes não entende. Grandes tempestades podem mesmo levar a areia, porque ela depois, se ficar, ela às vezes o que é elevada, fica assim a 200, 300 metros à frente da praia. E depois vai voltando a pouco e pouco outra vez para a praia. Se por acaso for por ali abaixo, digamos assim, no caso, por exemplo, se for arrastada para o canhão do Rio Tejo, não é? Que é o canhão submarino, o antigo vale submarino do Rio Tejo, aí já não volta, não é? Portanto, ninguém tem a certeza absoluta, mas isso pode variar. Mas temos outra coisa que, por exemplo, desde o primeiro dia que ando a pensar nisso, não é? Que é, nós vamos continuar a construir da forma como construímos. Pois é. Vamos construir com telhados pouco inclinados e telhas que voam facilmente. Que estupidez, estás a falar de telhas voarem, pronto, acontece-me. Eu aqui há uns tempos tive um americano que estava em minha casa e um dia ele virou-se a mim, ele era uma zona de furacões, Louisiana, portanto, o sul dos Estados Unidos. Ele disse assim, não percebo como é que vocês têm as casas assim, pá, isto não voa tudo. Eu disse, não, aqui não há furacões como na Louisiana. Mas será que não vai haver? Pois. Será que não vai haver? Quer dizer, por exemplo... Custa até acreditar, não é? Que as nossas casas estão protegidas por pequeninas placas sobrepostas em cima umas das outras, não é? Apenas isso só. E algumas delas parecem até pequenos discos voadores, aquelas mais planinhas, não é? Parecem até discos voadores. Será que vamos manter tudo assim? Será que vamos alterar? Por exemplo, uma das coisas que nós imaginamos, como é que foi possível? Mas aquilo provavelmente não foi... Caíram uma parte do telhado, pelo que eu percebi, na base de Montreal, sobre as joias da nossa coroa, os nossos F-16. Não sei que estragos é que provocaram, não tenho informação, não vi nenhuma informação ainda sobre isso, mas sei que uma parte daquilo ficou pelo menos danificado. Aquilo não é uma arrecadação em que eu ponho um trator, não é? Portanto, em princípio... Estão ali muitos milhões de baixo, não é? Estão ali muitos milhões de baixo. Portanto, eu não sei se é que só há ali um bom erro de projeto, ou se por isso simplesmente os projetos nunca imaginaram que houvesse um vento deste género. Portanto, uma das coisas que temos que ver é, a partir do momento que temos ventos deste género, que papel é que vamos... como é que nos vamos preparar? Eu já ouvi pessoas dizer, devia-se dito às pessoas para porem aquilo que vemos nos Estados Unidos, que é placas nas janelas. Não é? Terem umas placas que vão pôr e depois prendem-se às janelas. Talvez é aquilo que vamos ter que fazer no futuro. Agora, é muito fácil dizer isto depois de ter acontecido. Agora, antes de ter acontecido, eu ia recomendar às pessoas de Leiria, de Pedrógão Grande, de Figueiró dos Vinhos, daqueles sítios todos, olha, ponham placas nas janelas que elas tinham que ir comprar, porque as pessoas não têm aquilo em casa, como existe na Louisiana, tinham que ir comprar, tinham que se preparar, e depois, imagina que aquilo, em vez de acertar em Leiria, acertava em Aveiro. Portanto, e de repente as pessoas de Leiria tinham gasto aquele dinheiro e em Aveiro tinha tudo pelo ar. Porque não consegues chegar a esta finura, a este Sim, detalhe. mas esse é um risco que também se corre nos Estados Unidos. Claro, não é? mas nos Estados Unidos, se não for este ano, é no ano que vem, não é? Exato, tem de se preparar Eles uma sabem área. que se não for este ano, é no ano que vem que vai acontecer. E, portanto, aí não há a mesma questão, não é? Portanto, aqui é um risco novo, em muitos aspectos. Pode ser um risco novo.
pode ser um risco novo. Por isso é que eu disse, vamos tentar comparar isto com o ciclone de 41. No ciclone de 41 não tínhamos estações, tínhamos um território menos ocupado, tínhamos um mundo muito mais rural do que temos hoje, muito menos gente com eletricidade, portanto a queixar-se da falta de eletricidade, porque havia, nessa altura, o país não estava eletrificado, portanto era um país diferente, mas podemos tentar comparar o fenómeno digamos, meteorológico, a ver se ele traduz um clima diferente. E desse ponto de vista, tudo indica que sim, vamos ter mais fenómenos destes. O que significa que aquilo que nós planeámos para 50 anos, para o risco de 50 anos, se calhar é agora um risco de 10 anos. E temos que mudar as regras. As regras de tudo. Portanto, mas sobre isso, temos aqui quem sabe muito mais do que eu.